Corinthians fez uma proposta já verbal a Memphis Depay para renovar o contrato dele. Eu vou te trazer os detalhes agora. Não vou falar quem entregou, quem falou para ele, enfim, mas tudo isso tem, né, a aprovação de todos no Corinthians. Os que cercam o Osmar, o Marcelo Paes, se não, a pessoa que fez essa proposta para o Memphis verbal e que se ele aceitar vai colocar no papel, não teria feito, que agora estão ficando mais alinhadinhos. Vamos ver. A proposta é a seguinte: o Corinthians quer renovar com o Memphis, tirando todas as bonificações do contrato dele, seguindo com o salário. É assim, é difícil a gente falar esse salário sem as bonificações, sem as regalias. Talvez 4 milhões, a gente não sabe. E aí o que o Corinthians quer fazer? Tirar as bonificações e as regalias, deixar só o salário e pegar os 40 milhões que deve para ele e diluir nos 2 anos de contrato que o Corinthians pretende fazer com o Memphis. Essa é a proposta do Corinthians e seria a proposta oficial caso, né, o Memphis se agrade. O Corinthians pode colocar isso no papel. Mas a estratégia do Corinthians é essa: tirar as regalias do contrato, tirar as bonificações, fica o salário e dilui a dívida de 40 milhões que tem com ele nos 2 anos de contrato para jogar no salário. É, meu amigo. E agora? Você quer a permanência do Memphis ou não? Fica mais barato? Segue caro? Eu quero a sua opinião. O custo na ponta do lápis do Memphis ao Corinthians por mês é de 7 milhões de reais. Para renovar, segundo o Daniel Bocato da ESPN, o Corinthians só aceita se for reduzindo o valor. Aí tem que combinar com o Memphis, né? São 7 milhões por mês entre salários, luvas, bônus e impostos. Além disso, tem 40 milhões pendurados para pagar para o Garro. O Corinthians tem uma dívida de 40 milhões referente a títulos, gols e assistências. Então o Corinthians está tentando, segundo o Daniel, buscar um parcelamento. Então a apuração é a seguinte: no valor de hoje, no que ele ganha hoje, fora de cogitação, só se o Memphis aceitar uma redução. O contrato acaba agora no dia 20 de junho. Dificilmente o Memphis vai aceitar uma redução. A gente sabe que o Memphis é um jogador caro, estipula um valor alto e não vou nem entrar nessa discussão se ele vale ou não. Já disse aqui 500 vezes e vou repetir. Precisa desenhar, mas tudo bem. Eu não estou discutindo o mérito, se o Memphis merece ou não. Se ele é um jogador que dá retorno ou não. Eu acho que dá. Acho que poderia ser mais regular, poderia ser mais linear, constante esse retorno, mas eu não nego que o Memphis deu retorno, trouxe 3 títulos, foi importante, fez gol e final. Tá tudo bem. O problema é que o clube não está estruturado para arcar com o custo mensal de 7 milhões de reais para um jogador, gente. Esse é o ponto. O Corinthians está numa situação financeira muito ruim. Muito ruim. O Corinthians não está nadando em dinheiro. Desculpa, corintiano, vai doer ouvir. É incômodo ouvir, é um saco ouvir. Mas o Palmeiras e o Flamengo poderiam pagar 7 milhões de reais para um jogador. Porque eles estão estruturados para isso. O Flamengo foi lá e pegou o Paquetá, pagou mais de 40 milhões de euros. O Corinthians não pode se dar esse luxo. É difícil, torcedor, você tá puto comigo. Ah, lá vem o Jorge, Jorge é flamenguista, Jorge, você sabe que eu não sou, para de babaquice. Lá vem o Jorge. Amigo, centra um pouquinho, sai do ódio. Sai da espuma da rede social, para de ficar repetindo as coisas que você vê na internet, dá Ctrl-C, Ctrl-V, pensa, raciocina, reflete um pouquinho. O Corinthians hoje não tem condições, tanto que tudo que estava prometido aí pro Memphis, o Corinthians não pagou e está tentando parcelar agora e está virando bola de neve. Porque as competições vão sendo disputadas, ele vai batendo novas metas, novos gatilhos financeiros são ativados, a dívida aumenta, o time não tem como pagar, meu Deus do céu. É esse que é o ponto. Não, vocês ficam preocupados, vocês são comentaristas de balanço, o Memphis dá retorno sim, é melhor pagar isso do que pagar para um bagre. Eu concordo que é melhor pagar isso do que pagar para um bagre, é óbvio, ninguém é idiota. Mas você tem que ter o dinheiro para pagar, meu Deus do céu. O Corinthians fez um contrato com o Memphis sem uma previsibilidade, tá claro. Traz e a gente, para mim tá claro, tá? Que quando trouxeram o Memphis nessas condições, a conclusão deve ter sido a seguinte: traz, como é que nós vamos pagar? Depois a gente vê. Mas traz, assina, promete, depois a gente vê. Isso não existe, gente. Isso não existe no futebol. Então, acho que, sob o comando do Marcelo Paes agora, a tendência é que a gente tenha uma condução muito mais
racional das negociações, das renovações de contrato, sem loucuras. Marcelo Paz é um cara que tem um nome a zelar no mercado, e quando da contratação do Marcelo Paz, eu lembro de ter dito isso aqui, é um cara que chega para trazer a credibilidade. Credibilidade em qual sentido? Do cara negociar com o Corinthians, seja ele jogador, seja ele agente, seja ele dirigente de outro clube, e ter a certeza que aquilo que for assinado vai ser cumprido. Porque, infelizmente, algumas gestões anteriores não se caracterizaram por essa virtude. Pelo contrário, compravam, não pagavam, compravam, não tinha dinheiro para pagar, empurra, parcela, aí vem transferban, aí corre atrás do dinheiro para pagar. Acho que com o Marcelo Paz, o Corinthians tenta, pelo menos, virar essa página. Não fazer loucuras. É chegar no Memphis e falar, Memphis, você merece até mais do que os 7 milhões, tá? Mas nós não temos condição. Ou você baixa, ou cada um vai seguir sua vida. O Esporte Clube Corinthians Paulista já iniciou internamente as discussões sobre uma possível renovação contratual com o atacante Memphis Depay. Desde sua chegada, o jogador holandês tem sido uma das principais referências técnicas do elenco, atraindo atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas também pelo impacto midiático e comercial que trouxe ao clube paulista. Segundo informações de bastidores, a diretoria avalia fatores financeiros antes de avançar nas negociações. O salário de Depay está entre os mais altos do elenco, e qualquer extensão de vínculo exigirá ajustes estratégicos no orçamento do clube. Ainda assim, há um entendimento interno de que manter o atacante pode ser fundamental para os objetivos esportivos da equipe nas próximas temporadas. Dentro de campo, Depay tem mostrado evolução e protagonismo, sendo peça importante no setor ofensivo. A comissão técnica vê o jogador como essencial para o esquema tático, principalmente em jogos decisivos. Além disso, o atleta também vem se destacando pela liderança no grupo, algo valorizado pelo elenco e pela diretoria. Apesar do interesse do Corinthians, a situação ainda não está definida. Pessoas próximas ao jogador indicam que ele também avalia propostas do futebol europeu e do mundo árabe, o que pode influenciar diretamente na decisão final. O desejo de permanecer competitivo em alto nível é um dos pontos considerados pelo atacante. A expectativa é de que as conversas avancem após o encerramento de compromissos importantes da temporada. Até lá, o Corinthians trabalha para alinhar expectativas e buscar um acordo que seja viável para ambas as partes, mantendo um de seus principais nomes no elenco.